Esse é o nosso seminário da disciplina de Química Analítica com o professor Dr. Gerson Stumano, com o tema Voltametria. Somos alunos da Universidade Federal do Pará, campus Cametá, no curso de Agronomia 2022. Eu me chamo Thaís, Franciele, Fabiana, Eliette, Ingrid, Ivone, Mário. E vamos dar início à nossa apresentação. Voltametria. A voltametria é uma técnica eletroanalítica que se baseia nos fenômenos que ocorrem na interface entre a superfície do eletrodo do trabalho e a camada fina de solução adjacente a essa superfície. Essa técnica é classificada como dinâmica, pois a célula eletroquímica é operada na presença de corrente elétrica, que por sua vez é medida em função da aplicação controlada de um potencial. Assim, nessa técnica, as informações sobre o analito são obtidas por meio da medição da magnitude da corrente elétrica que surge no eletrodo do trabalho ao se aplicar um potencial entre o eletrodo do trabalho e o eletrodo auxiliar. O parâmetro ajustado é o potencial e o parâmetro medido e a corrente resultante. O registro da corrente em função do potencial é denominado de voltamograma e é a magnitude da corrente obtida pela transferência de elétrons durante o processo de oxirredução. Pode ser relacionado com a quantidade de analito presente na interface do eletrodo, consequentemente na célula eletroquímica. voltametria de varredura linear. Na voltametria de varredura linear, também chamada por alguns autores de cronoamperometria de varredura de potencial linear, o potencial aplicado ao elétrodo de trabalho varia linearmente com o tempo. Esta técnica possibilita a aplicação da velocidade de varredura relativamente alta, até 1000 volts. No entanto, não é uma técnica muito sensível. Está aqui o gráfico. A corrente é lida de forma direta, em função de potencial aplicado. Desta forma, a corrente total lida possui contribuições tanto da decorrente faradaica desejável, quanto da corrente capacita ruído, o que prejudica em muito a aplicação dessa técnica para a aplicação quantitativa. Os limites de detecção obtidos por essa técnica nas estimativas mais otimistas são de ordem de 10 mol. Voltametria de pulso diferencial, pulsos de amplitude fixos sobrepostos a uma rampa de potencial crescente são aplicadas ao eletrodo de trabalho. A corrente é medida duas vezes, uma antes da aplicação do pulso, SI, e a outra ao final do pulso, S2. A primeira corrente é instrumentalmente subtraída da segunda, e a diferença das correntes é plotada versus o potencial aplicado. O voltagrama resultante consiste de picos de correntes de forma gaussiana, cuja área deste pico é diferentemente proporcional à concentração do alito, de acordo com a equação. O objetivo de se fazer duas leituras da corrente e se trabalhar com a diferença entre elas é fazer a correção da corrente capacitativa. À medida que se aplica o pulso, ocorre um acréscimo de contribuição da corrente capacitativa e da corrente faradaica, mas a corrente capacitativa diminui exponencialmente, enquanto que a corrente faradaica diminui linearmente. Assim, escolhendo um tempo apropriado para se fazer a segunda leitura, faz-se a leitura da corrente total a um valor de corrente, onde a contribuição da corrente capacitiva não faradaica
pode ser desconsiderada, assim desvinculando o valor da primeira leitura da corrente da segunda, obtém-se uma minimização de contribuição da corrente de fundo. Esta correção de correntes possibilitada pelo modo de pulso diferencial permite obter limites de detecção de ordem de 10 menos 8 mol por litro. Voltametria de onda quadrada. Uma onda quadrada cinemétrica de amplitude delta EP, sobreposta a uma rampa de potência na forma de escada estática, caracterizada pela amplitude delta ES, largura A e período R, é aplicado elétrico de trabalho 49. Como representado na figura, a corrente é amostrada duas vezes, uma ao final do pulso direto, quando a direção do pulso é igual à direção da varredura, e outro ao final do pulso reverso, que ocorre no meio do degrau da onda estarcasa, onde a direção do pulso é contrária à direção da varredura. Assim como na voltametria de pulso diferencial, esta dupla amostragem da corrente garante uma minimização da contribuição da corrente capacitativa sobre a corrente total. O voltograma resultante consiste na direção entre estas duas correntes versas e rampa de potência aplicada. Na figura está também representado o pico corrente, resultado de voltometria de onda quadrada. O pico é caracterizado por uma potência E1/2 e largura W2/2. A sensibilidade desta técnica é comparável com a proveniente da voltometria de pulso. Voltametria cíclica é um tipo de medição eletroquímica potenciodinâmica. Em um experimento de voltametria cíclica, o potencial do elétrodo de trabalho é aumentado linearmente em função do tempo. A eficiência dessa técnica resulta rapidamente fornecer informações sobre a termodinâmica de processo redox, da cinética de reações heterogêneas, de transferência de elétrons e reações químicas acopladas a processos adsortivos. Existem dois componentes principais que determinam as reações que ocorrem no elétrodo. Existe a transferência difusional da massa do analito em função para a superfície do elétrodo e a transferência heterogênea de carga entre o analito e o elétrodo. Voltametria de redissolução anótica. Ela é utilizada para detectação de metais pesados. Esta técnica possui duas etapas principais: pré-concentração e dissolução. A etapa de pré-concentração envolve acumular os cátions metálicos na superfície do elétrodo de trabalho e, em seguida, obter um sinal relacionado por voltametria. Os metais pesados são reduzidos a metais de valência zero, com um potencial negativo. É aplicado e, em seguida, são depositados na superfície do elétrodo de trabalho. Após o passo de pré-concentração, o passo de dissolução é realizado, varrendo o potencial do elétron na direção anótica para velocidade os metais de valência zero em cátions. Voltametria dissortiva de redissolução. É uma possibilidade de se conseguir deposição do analito sobre o elétrodo de trabalho e um consequente ganho no limite de detecção da técnica. Mesmo quando o analito não reage eletroliticamente com o material do elétrodo, é utilizando a voltametria dissortiva de redissolução. Esta técnica é baseada na capacidade que alguns compostos orgânicos e inorgânicos possuem de absorverem na superfície do material eletródico. Esta dissorção pode ocorrer espontaneamente na superfície de um elétrodo comum.
ou pode-se fazer o uso de um elétrico quimicamente modificado para se conseguir tal adsorção. Essa modificação pode ser obtida não apenas por eletrodeposição, no qual filmes metálicos finos ou mesmo de óxidos são depositados, mas sobretudo em sistemas nos quais ligações com agentes de intercruzamento como glutaraldeído e epicloridina são nos quais ligações com agentes de intercruzamento como glutareído e epicloridina são empregados a fim de fixar sobre a superfície dos elétrons alguns substratos de interesse. Em ambos casos, como a acumulação não é baseada em processos faradaicos, o analito se mantém ligado ao elétron por ligações covalentes, troca iônica e outras ligações eletrostáticas. Como em todo processo de adsorção, a quantidade de analito acumulada na superfície do elétron tem uma função de muitos fatores, como solvente, material do elétron, força iônica, pH, transporte de massa, potencial e temperatura. O processo deve ser reprodutivo e ocorrer sem passivação do elétron. Cuidado, este obviamente desnecessário quando o elétron de trabalho é uma gota de mercúrio. Como este procedimento também envolve a formação de um filme sobre a superfície do mercúrio, também é como uma perda de linearidade em concentração relativamente em torno de 10-6 mol. Para remediar isto, usa-se menores tempos de acumulação, menores velocidades de agitação da solução ou mesmo diluição das soluções.